Oi, boa tarde. Você está no canal dos Direitos Humanos. Meu nome é Isildinha Esquirra, sou socióloga e eu estou aqui para dar um panorama geral do que aconteceu no final do ano com relação aos benefícios previdenciários e com relação ao empréstimo consignado. Com relação ao empréstimo consignado, a partir do dia 1º de ontem, os aposentados e pensionistas que se utilizaram da margem aprovada por medida provisória pelo presidente da República em outubro de 2020 estão com as suas margens negativadas. O Congresso tem que votar a aprovação dessa medida provisória até o final de março, que é quando ela vai expirar. Vamos torcer, porque senão o pessoal que usou a margem de 5% aprovada em outubro ficará por mais de ano sem poder fazer qualquer renovação de empréstimo por estar com a margem negativada, tá certo? Então vamos, esse plano está no projeto que nossos representantes devem levar para Brasília novamente, agora no início do ano, para discussão e entendimento da ministra Damares, ministro Paulo Guedes, presidente, compreendam, porque é uma situação em que os aposentados e pensionistas precisam, na sua grande maioria, eles recebem um salário mínimo e isto, o consignado é importante porque ajuda muito, né? Então, nesse momento, aposentados e pensionistas estão com a margem negativada. Mas temos aí uma esperança que o Congresso vote isso assim que o recesso terminar. Outra questão é o seguinte: o presidente editou uma medida provisória passando o salário mínimo para R$ 1.100, né? Nós já colocamos isso. E no dia 31 de dezembro de 2020, dentre as várias medidas provisórias que ele assinou duas medidas que têm impacto nos benefícios previdenciários. Uma é no BPC, benefício de prestação continuada. O Congresso havia aprovado que a concessão do BPC poderia ser fornecida para as famílias que tivessem recebendo até meio salário mínimo. O presidente editou dia 31 que este valor de meio salário mínimo volta a ser 1/4 de salário mínimo. Ele diminuiu o valor porque ele havia vetado aquilo que o Congresso havia aprovado. E depois o Congresso vetou o que o presidente tinha vetado. Confuso, né? Mas o fato é que, neste momento, o benefício de prestação continuada, o valor para conceder é de
meio salário mínimo. Isso significa que o objetivo do Congresso, que era ampliar o benefício para mais famílias, volta a ser como era antes. Então, nada mudou até o presente momento, né? Quando a gente diz que os aposentados, os pensionistas, BPC não receberam ajuda nenhuma do governo, vem aqui o referendo, ele assina embaixo, continua sendo como era antes. Somente as famílias com rendimento de até 1/4 de salário mínimo é que podem passar a receber o BPC, certo? A segunda medida de impacto se dá para os deficientes físicos. Desde que foi aprovado que as empresas precisam fomentar a contratação de deficientes físicos, havia uma legislação que dava 5 anos para que os empresários se adaptassem à nova lei. E aí, esses 5 anos venceram agora em dezembro. O que fez o nosso amado presidente? Ele estendeu por mais 2 anos o período para que as empresas possam se adaptar para receber, para contratar deficientes. Isto volta o referendo de que os benefícios para aposentados, pensionistas, PPC-LOAS, não receberam, durante a pandemia, nenhuma ajuda especial do governo. E com essas 2 medidas provisórias, isso fica bastante claro. Eu acho que é muito triste isso, porque as pessoas, o estado de miserabilidade que a gente vê pelas ruas, principalmente num município grande como aqui em São Paulo, é muito triste, né? As pessoas precisam ser ajudadas, os governos, agora durante a pandemia, se já ajudavam antes, estão ajudando muito mais, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Até quando a gente vai continuar como um país subdesenvolvido? E não adianta falar que não tem dinheiro, porque tem dinheiro sim, nossas reservas cambiais estão fortes, nossos cofres externamente, lá nos Estados Unidos, o nosso cofre está cheio, bem cheio, e o caixa do Tesouro também está com dinheiro de reservas. O Brasil não está quebrado, mas ele vai ficar quebrado se continuarmos com esta política pública de miserabilidade, porque quanto menos emprego, menos arrecadação, aí nós vamos ter que usar as reservas cambiais, o caixa do Tesouro, as reservas que existem, né? E nós não queremos que o país quebre. Para o país não quebrar, precisa ter ajuda. E há possibilidade e há dinheiro para essa ajuda de forma organizada, de uma forma assertiva. Então, vamos colocar a casa em ordem, vamos dar continuidade nas negociações com o governo dos projetos para
aposentados, pensionistas e BPC, já no início de 2021. Continuamos com esperança que da reunião dos representantes dos aposentados com a ministra Damares, que é a ministra dos Direitos Humanos, a ministra dos Idosos, a ministra dos Deficientes Físicos, né? Ela cuida, a pasta dela é a pasta que cuida de todos os direitos humanitários. E a gente acredita muito que com o apoio dela junto ao presidente, as coisas devem avançar, né? E não ficar na mediocracia do Ministério da Economia. E vamos que vamos continuar na luta, vamos continuar nas nossas redes sociais, insistindo com os governantes, presidente da Câmara, presidente do Senado, para que aprovem este pacote de ajuda aos menos privilegiados. É importantíssimo que a ministra Damares recebesse os representantes. Eles estão aguardando serem convocados, estão a postos. E a gente vai aqui pelas redes sociais ajudando, como a gente vem fazendo, ajudando os representantes para que as medidas humanitárias das causas sociais, as causas humanitárias sejam aprovadas, porque ainda estamos em período de calamidade pública. Ela está prorrogada pelo Supremo Tribunal Federal até o meio do ano, e a gente não sabe como o problema da pandemia vai caminhar, porque estão surgindo cada vez mais novas cepas na Europa, nos Estados Unidos, e já começaram a chegar no Brasil. Então, é sério, muito sério, e contamos com todos para ajudar via redes sociais aos menos privilegiados. Essa é uma causa humanitária. Ajudando na causa humanitária, a gente vai estar ajudando a economia também, porque o ministro Paulo Guedes foi tão inteligente que ele já vai antecipar o 13º de 2021 para os aposentados e pensionistas, porque precisa jogar dinheiro na economia. Mas, agora, benefícios para fortalecer essa economia, isso não quer fazer. Mas vamos, que a gente chega lá. Nós hoje temos o embaixador dos aposentados, pensionistas, idosos, deficientes, Dr. Sandro Lúcio, com o Felipe Brito e o Milton Dantunes, que são nossos representantes junto ao governo, para dar continuidade às negociações que vinham acontecendo até o final de 2020. E nós vamos conseguir, tudo vai dar certo. Nós merecemos. Boa tarde para vocês, tenham uma excelente terça-feira. Se houver alguma novidade, a gente volta. Um abraço.